E o tema da mensagem de hoje é quando Deus se cala. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 15 em diante, diz assim: Eliseu lhe disse: toma um arco de flechas. E ele tomou um arco de flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Por que ferirá os sírios em Afec até os consumir? Disse mais: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então ferirá os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra no começo do ano. Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu quero me colocar neste momento e declarar, Senhor, que a Tua palavra é ordem para os nossos caminhos. Que a Tua palavra abre os nossos olhos como um leque, a ponto de enxergarmos aquilo que precisamos enxergar ao decorrer de cada dia. Tome em Tuas mãos as nossas vidas e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Essa história diz, amado, que o rei da cidade foi até o profeta Eliseu e disse o que estava acontecendo. As suas tropas estavam enfraquecidas e ele sabia que os assírios, eles que foram o criador das armas, foram um dos criadores do que naquela época conhecia como espada. Eles eram muito bem armados. Israel sabia disso, sabia a luta ia ser muito difícil, mas tinha que ver uma ação de Deus, porque todo o seu exército só poderia sofrer alguma retaliação se realmente Deus não tivesse no negócio. E como eles eram um povo que buscava Deus e confiava no Senhor, foi buscar o profeta fez então um ato profético. Ele buscou o rei e disse assim: pegue as suas flechas. O rei pegou algumas flechas das quais ele estava levando e disse: olha, abre a janela para o lado do oriente, que seria o lado onde estaria a cidade onde se localizariam os seus inimigos. Abre a janela. Ele abriu, ele falou: agora pega o arco e flecha. Ele pegou, ele esticou o arco e flecha, e Eliseu colocou a sua mão sobre o arco e flecha e disse: agora atira. E ele então atirou. Eliseu disse assim: assim como a flecha está indo em direção dos seus primeiros inimigos, você vencerá. Agora que nós fizemos este ato profético, pega um molho de flechas. E ele pegou algumas quantidades de flechas e disse assim: agora fere a terra por várias vezes. E o rei então feriu 1, 2 e 3. E Eliseu ficou indignado. Se fosse agora, ele ia dizer: caramba, rapaz, você tinha a oportunidade de me ferir até o momento que eu te dissesse assim: para, tá bom já. Mas não, você é desanimado, e pelo seu desânimo você impossibilita que Deus possa agir. Sabe, irmão, existem situações que Deus entra no negócio, mas existem momentos que Deus se cala. E o primeiro momento que Deus se cala é quando o meu desânimo impossibilita Deus agir. Número 1, quando o meu desânimo impossibilita Deus agir. Quando eu coloco, o desânimo em primeiro lugar, Deus não tem como agir, porque Deus não anda com desanimado. Quando eu começo a desanimar, quando eu começo a ficar pelos cantos, quando eu começo a ficar preocupado, eu estou dizendo: Deus, não adianta o Senhor fazer nada, porque eu mesmo não acredito que vai dar certo.
O rei poderia ter feito um ato profético na mesma proporção que ele fez o primeiro. Mas tem pessoas que só andam quando o profeta coloca a mão, quando tem alguém te empurrando, quando tem alguém, sabe, te ungindo, quando tem alguém orando por você, quando tem alguém trazendo palavra de ordem. Mas nós precisamos andar independente da situação que seja adversa. Tem gente que só caminha quando alguém dá um tapinha nas costas e diz: está muito bom, está bonito, está lindo, você está indo no caminho errado. Mas tem pessoas que desanimam quando chega um filho de Belial e diz: olha, é melhor você desistir, porque eu sei que esse caminho não vai dar em nada. Caramba, Deus disse que daria, por que você vai ouvir outras pessoas? Se o Senhor disse vai porque eu sou contigo, pode se levantar um exército inteiro, várias pessoas de experiência, e dizer ao contrário. Quem te enviou, quem disse, quem te mandou, foi o Senhor. Ou Deus te trouxe aqui para dizer que tu és derrotado? Não. Está difícil? Eu sei que está difícil. Ao momento que o desânimo vem, tenta embargar tudo e tenta dizer: olha, você está fazendo tudo isso e não vai dar nada. Eu sei que isso acontece. Aquele rei, ele estava desanimado, sabe? Porque realmente a luta era muito grande. Mas olha o que diz o texto de Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo de ouvir, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus não sabe do teu clamor, Deus não sabe da tua dificuldade. Sabe, mas Deus se cala quando você fica desanimado. Porque quando nós estamos desanimados, a única coisa que sabemos fazer é dizer: e aí Deus, o que eu faço? Onde o Senhor está? Por que o Senhor não me ajuda? E Deus calado fica, calado permanece. Porque já pensou se Deus falasse contigo e agisse ao teu e ao meu favor quando nós estamos desanimados? Era muito simples, porque o nosso cérebro ele é muito rápido no pensamento. Automaticamente ele já iria detectar: opa, se eu estou passando por isso, é melhor eu desanimar, ficar meio jururu, começar a dizer: não estou afim de ir para a igreja, eu acho que eu vou desistir de tudo. Aí Deus se movimenta no céu, fica com pena de mim e vai e me ajuda. Não, ele deixa você cair e ficar prostrado. E lá no chão, quando você estiver prostrado, a sua luta poderia durar meses, vai durar anos, porque Deus não tem pressa. Mas Ele precisa que você entenda que não é hora de desanimar no momento da peleja. Imagine um guarda, ou melhor, um soldado desanimado em meio à guerra. Ele é o primeiro a morrer, porque ele não tem ânimo nem para levantar a arma, não tem noção de perigo. Segundo, quando Deus se cala, quando a minha fé precisa ser fortalecida. Se eu não me fortalecer, amado, e há momentos que há fraqueza, sim, isso em todo ser humano, independente de quanto tempo de crente, independente se é de família cristã ou não, independente se converteu há pouco tempo, há momentos que a nossa fé, ela precisa ser fortalecida, e ela só é fortalecida quando nós realmente nos posicionamos. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não ficou dizendo: e agora? Adiantou esse tempo inteiro eu servir a Deus e agora eu estou passando por isso. Ele diz: do mesmo jeito que eu nasci nu, do mesmo jeito eu vou ter que morrer, eu vou ter que voltar para lá nu. Eu não vou ficar preocupado porque aconteceu isso, foi me tirado aquilo. Eu vou adorar, eu vou raspar a minha cabeça em sinal de reverência, eu vou me lançar no chão, eu vou me ungir, sabe, com cinza, e dizer: Senhor, ainda que tudo mais o Senhor venha me tirar, eu continuarei te adorando. Adorar a Deus quando tudo está bom é fácil, irmão. Adorar a Deus quando alguém fala: e aí, como é que você está? E você está bem? Você diz: glória a Deus, eu estou uma bênção, na minha igreja está uma bênção, está tudo uma bênção. Quando a gente passa por luta e a gente não sabe se prostrar, a gente começa a culpar as pessoas, ou achar defeito em nós mesmos, dizendo: aonde eu estou errando? Sabe onde você está errando? O momento em que a tua fé precisa ser fortalecida, o momento que você tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar, e você fica procurando causa. Quem me prejudicou, quem me falou uma palavra dura, quem me tratou mal para que eu esteja desse jeito? Enquanto você não fortalecer a sua fé,
Deus não pode se aproximar nem te ouvir. Por quê, pastor? Porque a palavra diz que Ele é o autor e consumador da fé. Quando você tem fé, você se aproxima dele. Mas quando não tem, você o afasta. Nas nossas atitudes, nós achamos que Ele não existe. Imagina, eu nunca pensei isso, mas as nossas atitudes falam por nós mesmos. Terceiro, quando Deus se cala, quando Ele revela a sua vontade e espera que façamos a nossa parte. Segundo Reis 13:18, disse mais: toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Ele poderia fazer mais. Deus espera que você faça a tua parte. Ele te dá o caminho. Ele diz: agora vá por este caminho. Ele nunca disse que seria um mar de rosas, e nem seria caminho de flores. Mas Ele diz: o caminho que vai chegar até onde você quer é esse. Então marcha. E a gente começa marchando com toda a empolgação, que vai terminando lá na frente. Você quer um banquinho para sentar, porque você diz: não, eu sou de carne e osso, eu sou humano, eu posso fraquejar, eu posso cair. Não é hora de fraquejar nem de cair, porque no mundo você tomava a surra do diabo e continuava de pé, e nada te abalava. Você caía e levantava com tudo e dizia: vou sacudir a poeira e a volta por cima. E agora em Cristo, às vezes nós nos tornamos, sabe como? Pessoas acomodadas. Não queremos passar por luta, não queremos passar por dificuldade. Não, eu não aceito. Amado, a vida continua. A palavra diz que você será mais que vencedor. Mais que vencedor é vencer mais vezes do que antes você vencia. Mas para vencer precisa lutar. Para você ter vitória, você precisa passar pelo processo de luta. Sim ou não? Como é que eu vou testemunhar de cura se eu não fiquei doente? Pastor, mas essa parte eu gostaria de pular. Impossível. Mesma coisa eu dizer: olha, a minha esposa teve um filho, mas ela não ficou grávida. Porque a parte da gravidez, se muitas mulheres pudessem pular, porque algumas têm problemas, pularia, mas é um processo. Não é verdade? Eu posso reclamar e dizer assim: nossa, eu gostaria que o ano inteiro não chovesse, só ficasse sol, porque aí eu poderia ir para a praia, eu poderia passear, para trabalhar é melhor. Não aquele sol muito forte, aquele sol médio. Fica um ano sem chover para ver o que vai acontecer. A comida vai começar a faltar. E nós sempre estamos acostumados a pedir aquilo que não deve ser pedido, e fazer o que não deveria ter feito. Aquele rei achou que 3 vezes que ele ferisse a terra, estava bom. Quantas vezes o Senhor te dá um caminho para você caminhar e prosperar, e você para no meio do caminho e diz: eu não vou mais, até aqui está bom. Nossa, isso aqui para mim está de bom tamanho. Eu tenho a minha casinha, meu puxadinho, não me falta o arroz e o feijão, está bom. Só que lá na frente você reclama. Poxa, Senhor, outros começaram junto comigo e tiveram a garra e continuaram e venceram e prevaleceram, e eu parei no meio do caminho, porque você simplesmente feriu a terra 3 vezes. Sabe o que o profeta disse para ele? Na mesma condição que você fez, é o que você vai vencer apenas 3 vezes. Só que a sua guerra contra os seus inimigos não vai durar só 3 vezes. Consequentemente, as outras você vai perder. Logo em seguida, o profeta morreu. A quem o rei tinha para recorrer? Se no momento oportuno, ele não fez o que deveria ter feito. Tem gente, amado, que tem uma vida, sabe, toda errada com Deus. É pecador, rouba a Deus, é mentiroso, faz de maneira incoerente. Quando perde o serviço, quando chega a enfermidade, quando vem a tribulação, pergunta a Deus: por que está acontecendo comigo? Porque é resultado de uma colheita que você semeou. 3 vezes ele feriu, 3 vezes ele ganhou. E as outras, foi humilhado. É preciso que nós façamos a nossa parte. Amém? Muitos reclamam por não ter serviço e não ter oportunidade, mas também não estudaram na época que era para estudar. Não é verdade? Uns não teve condições, mas outros na mesma época também não tinham condição e conseguiram.
Enquanto muitos estavam lá, sabe, passando a noite estudando nos seus livros, outros estavam na balada. Aí se converte e diz: Deus, eu quero o melhor emprego. Deus diz: então volta ao passado e vai para a melhor faculdade, e aí você vai ter o melhor emprego. Vai buscar, vai se aperfeiçoar, vai caminhar, vai fazer, vai buscar. Porque, amados, Deus nos dá o caminho, nós só precisamos continuar. Você acha que os grandes vencedores venceram porque eles eram bonitinhos? Não, porque eles acreditaram. Eu estava lendo uma matéria sobre a Apple, que quando saiu o iPad, a direção da Apple procurou a Intel, que é uma fabricante de processadores. E eles não acreditaram naquele projeto, porque era algo muito novo, sabe? Era algo que poderia ser a princípio um pouco caro, nem todo mundo ia aderir, ia admitir, ia querer. Então ela não aceitou aquela aliança. Até então a Intel era maior, né, no ramo de processadores de computadores. E passou-se o tempo, a Apple investiu no seu trabalho, e hoje, amado, é um dos produtos que mais vende no mundo. A Intel tentou entrar de novo, quando a Apple disse: agora nós podemos fabricar os nossos mesmos, não precisamos mais de vocês. Talvez alguém não acreditou na sua ideia, no teu projeto. Alguém poderia investir, sabe, que faz com excelência disso. Às vezes Deus até permite, não deixa entrar no meio do caminho, porque quem precisa ser honrado na tua vida é o Senhor. Quando nós colocamos alguém de porte e achamos assim: não, essa pessoa é mestre nisso e ela vai me ajudar, você lá na frente, quando vencer, vai dar toda a honra a esta pessoa. E você, servo de Deus, o Senhor ele vai tirar do teu caminho, porque quem vai dar honra a alguém é você, que vai dar a Deus e não a homens. Às vezes pessoas poderiam ter te ajudado e ter te dado a oportunidade, mas Deus não deixou. Aí é possível que você tenha ficado desanimado, a sua fé tenha sido abalada, você não cumpriu a meta como deveria fazer e não fez a tua parte. Mas o Senhor diz assim: enquanto continuares desse jeito, estarei eu calado. Quando Deus se cala, 4, quando eu liberar a palavra de ordem. 2 Reis 13:14. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco, e ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse: abra a janela para o oriente, e ele abriu. Então disse Eliseu: atira, e ele atirou. Quando há uma palavra de ordem, nós sempre aprendemos que a última palavra é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está na tua boca. Alguém disse: não vai dar certo, você está orando por aquilo, você já investiu, você já começou. A palavra de ordem não é de quem vem de fora, é da tua boca. Você diz: vai dar certo sim, porque o Senhor é comigo. E pela tua atitude, amado, talvez Deus nem tinha projeto para aquilo, mas quando você libera uma palavra de ordem, esta palavra de ordem acontece. Por que tem gente que diz palavra de ordem para derrota e depois diz: não falei que eu não ia conseguir, que não ia dar nada certo? Eu disse que não adiantava eu ir lá, porque não ia dar certo. Por que não usou essa mesma palavra de ordem para a sua benfeitoria, para o seu, sabe, para o seu melhor, para a bênção de Deus na tua vida? Porque se eu sou e tu és mulher de Deus, use a palavra para abençoar a tua vida e abençoar aqueles que estão à sua volta. Amém, meu amado? Quando Deus se cala, sim, quando eu creio em atos proféticos. Quando eu creio em atos proféticos, eu faço o ato, creio, e Deus não precisa nem falar, porque Ele já usou o ato para falar comigo. 2 Reis 17, prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Preste atenção, nós temos que entender isso, que a flecha do livramento é aquilo que sai da tua boca, é a palavra de ordem que sai, é quando você crê no ato
profético é quando você crê que você vai orar, você vai jejuar, tudo isso é ato profético. Quando você crê que você vai receber a unção, quando você crê que você deu uma oferta, quando você crê que você abençoou alguém, quando você crê em alguma coisa que é físico, libera no mundo espiritual. Para que aconteça no mundo espiritual, tem que acontecer primeiro no físico. Amém? A minha alma pode orar sozinha? O meu espírito? Não, se eu não me policiar. Se eu não jejuar e disser, Senhor, estou aqui, eu vou separar tudo, para o mundo que eu quero descer, porque eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar. Aonde eu estiver, em qualquer lugar, em qualquer, espécie de lugar, eu posso dobrar o meu joelho, paro tudo e falo, Senhor, o meu ato profético é esse. Eu profetizo isso sobre a minha vida, libera sobre a minha vida, quebra esse principado, abençoa, faz, cura, aconteça. Mas nós imaginamos que nunca podemos. Mas olha o que diz o sexto: quando o meu sofrimento e atitude abençoará o próximo. Segundo Reis 13:14. Estando Eliseu doente da enfermidade que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu a ele chorando sobre ele, exclamou: meu pai, carro de Israel e cavaleiros. Sabe, irmão, quando verdadeiramente o nosso sofrimento abençoa o nosso próximo, as nossas atitudes abençoam o nosso próximo, Deus também se cala, porque a sua atitude já fala por ele. Por que Deus está calado comigo, pastor? Há duas possibilidades. A primeira, porque você está no caminho certo, e ele simplesmente vai falar em tempo esporádico, continua. Ou a segunda, se você estiver fazendo todas essas coisas que nós aqui citamos, Deus não pode falar quando vem o desânimo. Deus não pode falar quando a nossa fé não está ligada nele, porque ele pode até tentar falar, se não estiver conectado. Amém? É a mesma coisa, você quer mandar um e-mail para uma pessoa, você quer fazer uma ligação para uma pessoa, se não haver uma conexão para que isso aconteça, não vai acontecer nada, vai ficar só na vontade. E nós precisamos nos conectar a Ele, porque é nele que todas as coisas acontecem. É nele que tudo se resolve. Não tem como eu conseguir nada se primeiro não passar por Ele. Amém, meu irmão? Que se Ele não deixar, nada acontece. Às vezes nós pedimos alguma coisa para Deus e ao longo do tempo a gente disse assim: nossa, que sorte a minha, né? Consegui tal coisa, olha que sorte. E o Senhor olha do céu e diz: não é sorte não, isso é bênção. Mas a gente acha que bênção só acontece após uma campanha, após um jejum, após qualquer coisa que é um ato físico. Entenda que bênção na tua vida são todos os dias, mesmo aquelas que você não consegue ver. Todo dia Deus monta um quebra-cabeça, mais uma peça, no seu quebra-cabeça, que vai trazer alguns resultados, que ao seu tempo chegará a hora de acontecer. Amém, meu irmão? E eu tenho certeza que Deus tem falado muito contigo durante este ano. Cabe você colocar em prática tudo que Deus tem falado e ensinado. Curva a sua cabeça, eu quero orar.